Deus quer o seu coração. Por isso, tal qual esse jovem rico, o Senhor convida você, mas não te obriga. E quando o jovem ouviu isso, quando Jesus falou para ele, olha, você precisa cumprir os mandamentos, e todo orgulhoso ele foi se enchendo de si. Aí ele já ficou de pé e disse para Jesus, Senhor, eu faço isso desde sempre. Jesus olhou nos olhos dele, fitou com todo amor aquele jovem, diz aqui a palavra de Deus, porque agora ele estava com o rosto em frente ao de Jesus. O Senhor pôde olhar nos olhos dele, e olhando nos olhos daquele rapaz, Jesus dá a ele uma ordem que põe as pernas dele a tremer. Jesus diz, olha, então só te falta uma coisa, vai lá, vende tudo que você tem e vem me seguir. Porque aquilo que ele estava pedindo para Jesus, aquilo que ia completar a medida dele, era a vocação dele. Não é que Jesus queria simplesmente que ele jogasse fora os bens. Não era que os bens, não eram os bens o empecilho da felicidade dele em si, sozinhos. Não era, gente. O que é que impedia esse jovem de ser feliz? Ele precisava ir além do que ele tinha ido. O coração dele necessitava disso. Aquele jovem era para ser um dos apóstolos. Jesus o chamou pessoalmente. Mas quando ele viu que ele teria que deixar tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele recebeu como herança, suas pernas tremeram. Jesus estava abrindo os olhos dele para que ele pudesse entender que a perfeição não é ter, nem fazer, mas é querer fazer a vontade de Deus. A perfeição não vem pelo material que a gente adquire, a perfeição não vem pelos trabalhos que a gente realiza. Perfeição é querer fazer a vontade de Deus. E o coração daquele rapaz ficou dividido naquele momento. Ele aceitava o convite que recebia, ou ele voltava para os bens que há tanto tempo ele cultivava e a quem ele tinha tanto afeto. Lembro que quando eu recebi esse chamado do Senhor para eu vir para a Canção Nova, meu coração ficou dividido. Não porque eu tivesse dúvida de qual era o melhor caminho, mas é porque a gente sonha na vida, não é verdade? E eu tinha ali os meus sonhos. Eu estava na carreira de aviação, era para eu ser um aviador, gostava daquilo que eu fazia, gostava do meio militar, gostava da farda que eu envergava. A profissão que eu tinha era uma profissão que muitos jovens apreciavam, então fazia sucesso entre os jovens, você ser um aviador. Agora, com o chamado que nosso Senhor Jesus Cristo me fazia, eu precisava deixar tudo, não dava para fazer as duas coisas. Não dava para ser da Canção Nova e ser aviador, eu tinha que escolher. E olha, é muito bonito quando a gente vê os outros fazendo a escolha, mas quando você precisa fazer e você olha e diz, eu vou deixar tudo. Se eu tomar essa decisão, vai ficar para trás tudo, vai ficar para trás ali a minha convivência com a minha família, eu vou ter que deixar os amigos que eu tenho hoje, porque eu vou ter que mudar de lugar, de cidade, eu vou ter que terminar o meu namoro, eu vou abandonar a minha profissão, e se eu sair eu não posso voltar, não dá para voltar. Não tinha como entrar de novo se eu saísse naquela altura. E nesta hora, gente, amarga na boca da gente. Só que tinha uma coisa. Todas as vezes que eu pensava na minha vida como aviador, com todas as vantagens que a Força Aérea me oferecia, com toda a boa impressão que aquela profissão causava para os outros e para mim também, apesar de pensar nisso tudo e achar tão lindo, tão maravilhoso, alguma coisa ficava faltando dentro de mim. E quando eu pensava em ser missionário, aí eu ficava pensando nas necessidades que talvez eu viesse a passar, na minha vontade que eu ia entregar na mão de outras pessoas, porque aqui na Canção Nova a gente não faz só o que quer, a gente faz o que precisa. E muitas vezes nos é pedido que façamos aquilo que a gente não esperava. Mas a gente entrou aqui para obedecer. A vida em comunidade é uma vida de obediência. E eu pensava na austeridade da nossa vida, das coisas que eu não poderia ter, das inseguranças que eu viria a enfrentar. E apesar
de pensar em todas as coisas negativas que poderiam acompanhar a minha vocação, eu me sentia feliz, eu me sentia realizado. Não havia senão 2 caminhos, era pegar ou largar. Para este jovem não tinha senão 2 caminhos, era pegar ou largar. E ele largou. Ele deu meia volta e se afastou, porque, como diz São Lucas, fala a respeito dele, ele era muito rico, ele tinha muito dinheiro. A riqueza, gente, ela não vem de graça. A riqueza cobra altos juros. E muitas pessoas ricas carregam o fardo da sua riqueza. E muitas pessoas ricas não são livres, porque o dinheiro dita as regras para ela. Só que é aí aonde a palavra de Deus se confronta contra a riqueza, quando a riqueza tira a liberdade da pessoa. Aquele rapaz era invejado por todos os garotos da idade dele. Imagina, jovem rico, quantas possibilidades a pessoa tem, quantas moças não queriam namorar com ele, se casar com ele. E quando ele foi lá falar com Jesus, Jesus chamou para seguir. Muitas delas, coitadas, suspiraram tristes, pensando, ele vai aceitar, vou perder o meu partido. Tinha gente ali esperando para poder estar com ele, ele era invejado. E muitos dos que estavam ali pensavam que ele era um vencedor, mas contemplaram ali a derrota deste rapaz. Diante de Jesus, como muitas vezes você já viu na luta de boxe, né? Um diante do outro, Jesus golpeou ele com um convite e ele caiu derrotado. Ele chegou diante de Jesus dizendo, eu tenho dinheiro, eu sou jovem, mas me falta alguma coisa. O que é faltar alguma coisa? É ser imperfeito. Quando você diz assim, olha, me falta alguma coisa, você está dizendo, eu sou imperfeito. Por que nós nos casamos? Muitos de nós. Porque nós somos imperfeitos. Então, como eu não sou perfeito, eu preciso de alguém que me complete. A pessoa que entra na minha vida no casamento, ela vem para me aperfeiçoar, colocando em comunhão os dons que ela tem. Porque os dois formam uma só carne, muito mais rica do que quando os dois eram solteiros. Porque agora ele a completa e ela o completa. Esse rapaz estava dizendo, eu sou imperfeito. Ele chegou diante de Jesus imperfeito e foi embora, diz a palavra de Deus, imperfeito e triste. Porque ele se fixou apenas naquilo que Jesus lhe pedia e não abriu os olhos para ver o que Jesus estava oferecendo para ele. Ele parou para ver o que estava sendo pedido, as suas riquezas, mas não conseguiu enxergar que Jesus estava oferecendo para ele a vida eterna. Quando nós paramos só nas coisas que Deus nos pede, gente, pode ser que a nossa vida cristã se torne um peso. Aonde que a nossa vida fica leve? Aonde que ela se alivia? Quando nós percebemos que a paga, que a recompensa de todo o esforço que nós fazemos como pessoas que são de Cristo, que nós somos, é que nós vamos receber de Deus a vida eterna. Mas a vida eterna é só o recipiente, como o copo que a gente tem aqui. A Aline ali vai mostrar o copinho, não é? O copo é só o recipiente. Ninguém tem copos em casa só por ter. O copo é importante por causa daquilo que ele leva dentro, não é? Entrega um copo como este, cheio d'água, para uma pessoa que está há 2 dias sem beber. Isso vale mais do que ouro. A vida eterna é só o recipiente, é só o copo. O que faz a vida eterna valer é o que está dentro dela, é o amor. Nós fomos chamados por Deus não só para viver, para existir para sempre, mas para que nós pudéssemos viver no amor. E Jesus nos alerta aqui, que aquelas pessoas que se apegam às suas riquezas, elas põem em sério risco a sua vida eterna. É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil. Eu não sei se você já assistiu, não é? Com certeza deve ter assistido aqueles filmes de guerra medieval. Aí lá no alto da torre, o arqueiro ele fica numa fresta das pedras,
só onde passa o arco para ele mirar. Então é uma fresta vertical e às vezes lá em cima tem uma bolinha. Então tem uma bolinha e desce uma frestinha assim, para que ele possa olhar onde está o inimigo e por ali lançar só a flecha. Porque se tem uma frestinha, ele fica protegido. É muito difícil alguém lá de baixo conseguir acertar uma flecha na fresta e acertar quem está atrás da fresta. Mas de lá de cima, pela fresta, ele consegue acertar qualquer um. Sabe como chama aquela frestinha? Aquela frestinha se chama agulha. É mais fácil passar um camelo por uma fresta daquela do que um rico entrar no reino de Deus. Porque a pessoa se apega às riquezas que tem. Mas uma coisa a gente não pode tirar desse jovem, deste rapaz. Ele pelo menos foi autêntico. Ele fez a sua escolha. E Jesus aprecia as pessoas que fazem essa escolha. Lá no Apocalipse ele diz: você seja quente ou você seja frio, porque se você for morno, eu vou vomitar você. Porque uma pessoa fria, pelo menos reconhecendo a sua frieza, mais tarde ela pode se converter e ela pode transformar o seu coração. De fria ela pode se tornar quente. Mas uma pessoa morna, ela não reconhece que é morna. Ela acha que ela está quentinha. Ela acha que está tudo bem. E é difícil entrar num coração assim. Este jovem não. Ele foi autêntico, ele fez a sua escolha. Foi embora. Triste, mas escolheu pelo menos um caminho. Você conhece ou não conhece pessoas que andam tristes porque não conseguem sequer escolher o caminho por onde vão?